Olá, boa noite, meninas. Vamos para a nossa aulinha de hoje. Eu já dei uma explicaçãozinha breve. Agora nós vamos falar especificamente sobre a matéria que está na nossa apostila na página 14. Lembrando que é essa apostila aqui, tá bom? A última que vocês tiveram de cuidador de idosos. Vamos lá. Página 14, nós vamos estudar o sistema esquelético e a osteoporose. O sistema esquelético é composto pelos ossos, tendões e cartilagens, tudo relacionado ao osso, né? Que compõe o corpo humano. Esse sistema é importante para 4 funções, 4 finalidades, 4 funções principais. Uma, sustentação do corpo, manter o corpo reto, ereto. Isso o músculo também faz, nós estudamos isso na aula passada. Segunda, proteção dos órgãos internos. Hoje nós falamos, durante a nossa aulinha, da proteção, por exemplo, do coração. Órgãos nobres estão protegidos por ossos. Nosso coração está protegido pela nossa caixa torácica, né? As costelas aqui, o coração dentro, ele está muito bem protegido. O nosso cérebro, um outro órgão muito nobre, também está protegido pela calota craniana, está todo protegido por osso. Então, mais uma função do nosso sistema esquelético, proteção de órgãos internos. Mais uma função, reserva de cálcio. Os nossos ossos funcionam como reserva de cálcio. Isso mantém o osso bem firme, bem rígido, na função adequada dele. Uma função importantíssima do osso, que não é muito citado, mas é muito importante, ele tem a importante função de abrigar a medula óssea, que é o local de produção das células de sangue. Medula óssea é aquela chamada medula vermelha, que está dentro do osso. No animal, a gente fala que é o tutano, é uma parte mole do osso que é responsável pela produção de células de sangue. Diferente da medula espinhal, que é aquela que tem essas terminações nervosas, né? Outra situação. Medula óssea, protegida também está dentro dos ossos. Então, uma função também do sistema esquelético é abrigar essas medulas ósseas, que a gente tem em vários ossos do nosso corpo. E por último, e que dizem que é a mais importante, ou pelo menos é a mais lembrada, o sistema esquelético permite que o corpo se movimente, dizendo que sempre que essa é a principal função do esqueleto, né? Movimentação do corpo humano. Aí você vem para a página 15 e vai lá, tem um desenho de um esqueleto e os principais ossos, assim, não todos. Porque nós temos no corpo humano 206 ossos. Aqui neste desenho, vocês têm alguns, os principais. Tem que decorar todos esses, professora? Não, de jeito nenhum. Mas é bom a gente saber quando a gente ouve falar quebrou um fêmur, onde é que ele está localizado, não é? Então, é bom saber isso daí, os tipos de ossos que nós temos. Os ossos, principalmente, os ossos longos, onde que tá? No fêmur, maior osso do corpo humano. Então, aqui no desenho dá pra gente ter uma ideia de alguns deles. Lembrando que nós temos 206, com diferentes tamanhos e formas, que mudam e evoluem conforme crescemos. Em situações em que os ossos são submetidos a uma pressão maior do que a sua resistência, eles podem se romper, ocorrendo as fraturas. As fraturas podem acontecer por estresse, quando pequenas pressões atuam repetidamente no local. Pode acontecer também por isso. Acontece quando tem uma resistência maior do que ele, como uma pressão grande, e acontece uma fratura, mas quando tem um esforço repetitivo, ali um estresse no osso, ele pode se romper também. Outra situação que pode causar fraturas é por uma doença que é muito conhecida na idade, que é a osteoporose. Como o nosso curso é de cuidador de idosos, nosso interesse é em cuidar bem desses, nós vamos sempre, toda vez que falamos de um sistema, nós falamos de uma doença característica daquele sistema, né? Então, quando a gente fala do sistema esquelético, a principal doença que acomete os idosos é a osteoporose. E aí, agora nós vamos estudar ela, lá na página 16 da nossa apostila. Vamos saber o que é a osteoporose. Ah, é uma doença exclusiva de idosos? Não, mas é que acomete muitos idosos, ok? Osteoporose é um problema de saúde que faz com que os ossos tornem-se fracos e quebradiços. Os ossos perdem essa camada de cálcio, ele perde essa proteção do cálcio, vai ficando fraco e quebradiço. Por esta razão,
pessoas com o problema sofrem lesões sérias e até mesmo com pequenos tombos, quer dizer, pode fraturar muito facilmente. Uma virada, uma torcida, uma levantada de uma cama de um jeito mais abrupto pode levar a uma fratura. Existem diferentes tipos de osteoporose. Algumas são em decorrência da menopausa. Na menopausa, a mulher tem uma perda de cálcio, pode levar a osteoporose. Outras estão relacionadas com a idade, então tem muito da menopausa estar relacionada com a idade, e tem aquelas de causas secundárias, como são das que acontecem com as doenças renais e as doenças endócrinas. Também causam perda de cálcio e, por consequência, a osteoporose. A osteoporose afeta homens e mulheres de todas as raças, mas as mulheres brancas e asiáticas, especialmente as mulheres mais velhas que já passaram pela menopausa, estão em maior risco. Não é uma doença exclusiva, afeta todos, mas nessa idade, com mais idade, e as mulheres e brancas e descendentes de asiáticos, a tendência é maior, ok? Na osteoporose acontece assim, o osso é uma estrutura, um sistema, ele é denso, mas ele é formado por poros. A gente diz que ele é assim como uma esponja. O osso, ele tem uma densidade, mas ele tem micro aberturas, ele não é todo compactado, fora alguns ossos, como o do crânio, que são 2 camadas compactadas. Mas aí, com a osteoporose, ele fica mais nesse sentido assim, ó, ele fica mais parecido com isso. Ele fica todo, ele tem os poros normalmente o osso tem os furinhos, mas na osteoporose, os buraquinhos, os poros ficam maior. Então, tem mais buraco do que densidade, mais buraco do que o osso compactado, firme. Por isso que é fácil romper, ok? Medicamentos como vitamina D, ó o nosso sol, fonte pura para a gente absorver vitamina D é tomar um sol, né? Vitamina D, cálcio, proteínas, dieta saudável e exercícios podem ajudar a prevenir a perda óssea, a perda desse cálcio, ou fortalecer os ossos já fracos. Então, se a gente tomar uma vitamina D, se a gente fizer uma dieta boa, os exercícios, a gente pode fortalecer o que está fraco e parar a perda também. Várias especialidades médicas cuidam da osteoporose. Não tenho que ir só no ortopedista, porque eu posso também ir no reumatologista, no endocrinologista, no ginecologista, no geriatra, né? Além do ortopedista, são esses os médicos indicados quando a gente quer tratar da perda óssea, da osteoporose. Aí no livro de vocês, na página 16 que eu falei, olha o desenho da osteoporose aqui. Um osso normal, como é que ele tá? Tá vendo? Eu falei para vocês, um osso normal, ele é também poroso. Ele não é um osso totalmente compactado. Ele tem os porinhos dele. Mas quando a doença se instala, olha como ele fica. Olha a diferença desses buraquinhos com esse daqui. Muito maior aqui, né? Os poros maiores. Então, aqui ele tem mais buraco do que o osso. Mais buraco do que o cálcio. Aí é muito mais fácil de romper e de causar uma fratura, né? Como que trata a osteoporose? O que a gente faz? Para que o tratamento? O tratamento é feito, já falei o tipo de situações como que a gente vai tratar. Com vitamina V, com vitamina D, com cálcio, com reposição de cálcio, com exercício físico, não é? Com alimentação, uma dieta saudável. Para que eu vou fazer isso? Para retardar ou prevenir o desenvolvimento da osteoporose. Vou tratar para isso, para retardar, para não acontecer, ou se acontecer o mais tarde possível e em proporção pequena. Vai perder cálcio, mas não vai perder a ponto de ter fraturas uma atrás da outra. Importante o tratamento para manter a densidade mineral óssea e a massa óssea saudável, manter o osso inteiro, sem tantos poros, né? E isso é importante, manter a densidade óssea. Prevenir fraturas, se o osso tá forte, ele muito mais difícil dele se fraturar. Reduzir dor, porque a osteoporose, mesmo não tendo fratura, é dolorida, um osso fraco é um osso que dói mais. E maximizar a capacidade da pessoa continuar com a sua vida diária. Se ele não tem fratura, se ele não tem dor, ele consegue ser ágil, ele consegue fazer as coisas por si só. Então, é isso que a gente faz tratando a osteoporose.
quando a gente quer fazer algum exame, o que é indicado é a densitometria óssea. É um exame feito para detectar a qualidade da massa óssea e fazer um diagnóstico preciso dos sinais da osteoporose, bem como o tratamento dela. Entenderam? Essa é a doença que acomete mais os idosos, mas não só eles, e a gente tem como prevenir para não ter que remediar. É isso aí, querido. Sistema esquelético e osteoporose está dado para vocês.